Hoje, segunda-feira, 20 de março, hoje comemoramos o Dia Mundial da Felicidade, Dia Mundial da Agricultura. A agência CWB de Notícias apresenta o Jornal Verdade. Fatos de hoje, histórias de amanhã. Prestação de serviço, cidadania, convivência urbana, entrevistas, comentários, depoimentos e boas notícias. Este jornal tem oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O controle de plantas daninhas é uma prática fundamental para o sucesso de qualquer atividade agrícola. A planta invasora da lavoura compete pela luz solar, pela água e nutrientes, e dependendo do tamanho da infestação, as perdas podem ser significativas. Existem 3 formas de controlar uma infestação: a mecânica, a química e a cultural. Escolha a que melhor se encaixa na sua produção e evite que plantas daninhas prejudiquem sua lavoura competindo pela luz, pela água e pelos nutrientes. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Gente boa da nossa terra, terra boa da nossa gente. As injustiças nos meios políticos, os aconchavos, as benesses e as incoerências nos obrigam mais uma vez a informar a você, caro telespectador, que essas práticas só revoltam a população brasileira. Vejamos esta agora. Esta agora é praticada pelo deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos. O deputado apresentou uma proposta de emenda à Constituição que prevê a isenção de impostos na construção e reformas dos templos religiosos. Convenciona-se, amigo e irmão, que religião e futebol não se discute. É isso. Então eu peço licença para você para abrir uma discussão sobre isso. E mais uma vez nos é apresentado um descaso para quem com duras penas paga impostos e também tributos. Todos nós sabemos que as igrejas em todos os municípios brasileiros, elas não pagam IPTU. Mas você, que ganha um mísero salário, é obrigado a pagar. Se perguntar não ofende, caríssimo deputado Crivella. Viu, deputado Crivella? Vou perguntar. Deputado, aonde está ficando a responsabilidade pública do nobre legislador? Onde está o respeito público? Excelência, onde fica escondido a busca pela melhor qualidade de vida dos brasileiros? Deputado, por que isentar instituições ricas que só se beneficiam dos governos, só se beneficiam daquele que precisa de um conselho, só se aproveitam daqueles que precisam de um conselho? O que continuamos vendo, caro deputado, é um desrespeito absoluto para quem mais precisa. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, hummus, genkliches, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças
há muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. A atividade industrial segue em tendência de desaquecimento neste início de 2023. O indicador caiu 2,7 pontos e os dados da sondagem industrial, levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgados, estão mostrando quedas nos índices de produção e emprego. Produção, 47,9 pontos para 45,2 pontos. De emprego, de 49,2 pontos para 48,5 pontos de janeiro para fevereiro. De acordo com a CNI, esses indicadores variam de 0 a 100, o quanto mais distante da linha de corte. Isso, logicamente, em direção ao zero. Maior e mais disseminado é o recuo. Apesar de ser comum para o período, este ano a queda da produção e também do emprego foi mais intensa do que anos anteriores. O Paraná e seus municípios são referência nacional em planejamento urbano. Segundo a pesquisa de informações básicas municipais 2021, divulgada pelo IBGE no ano passado, o Paraná é o estado que mais possui municípios com planos diretor vigente. São 170 cidades com planos atualizados, 42 do total do estado. São Paulo, por exemplo, tem apenas 146 cidades com planos diretores, 22% do total. Santa Catarina tem 105 prefeituras, 35% do total, com planos ativos. Os municípios paranaenses têm uma tradição em planejamento urbano, o que facilita e torna mais produtivo o trabalho em parceria com o governo estadual, afirma o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que os países da América do Sul só vão se desenvolver de forma conjunta e solidária, uma vez que, segundo ele, não é possível imaginar um país rico cercado de países pobres por todos os lados. O Brasil, como irmão maior dos países da América do Sul, tem que ter a responsabilidade de fazer com que os outros países cresçam junto conosco, para que a gente possa viver em um continente de paz e tranquilidade, destacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Assembleia Legislativa do Paraná garantiu avanços nas políticas públicas e direitos voltados aos paranaenses, com a criação do Fundo Estadual de Direitos da Mulher. De autoria do Poder Executivo, o projeto de lei ainda cria o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher no Paraná. De acordo com o governo estadual, o fundo tem como objetivo dar suporte financeiro no planejamento, implantação e execução de planos, programas e projetos voltados à promoção e defesa dos direitos das mulheres. Os recursos administrados pela Secretaria Estadual da Mulher e Igualdade Racial serão provenientes de diversas fontes, com recursos destinados pela Lei Orçamentária Anual, a LOA, pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza e também por produtos da arrecadação da exploração do Serviço Estadual de Loteria no Paraná.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se encontrou com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para tratar de ações que pedem para que, na distribuição das chamadas sobras de vagas eleitorais, sejam incluídos todos os partidos que participaram das eleições, independentemente do quociente eleitoral. Em resumo, se as ações forem acatadas pelo STF, poderão ser retirados do mandato deputados federais que assumiram uma vaga na Câmara em fevereiro deste ano. Fontes do Congresso Nacional disseram que, na conversa com o ministro, Lira argumentou contra estas ações e defendeu que tudo continue como está. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. O Sistema Fecomércio Sesc-Senac Paraná, em parceria com as Secretarias de Estado da Saúde e de Educação, Defesa Civil, Casa Civil, Câmara da Mulher e sindicatos filiados, lançaram a 3ª edição da campanha Aqui o Mosquito Não Entra, de combate à dengue. A ação tem como objetivo conscientizar a população e criar uma mobilização estadual na eliminação de possíveis focos e criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. O aplicativo do Sesc Paraná disponibiliza uma competição interativa, na qual os participantes registram por fotos o foco identificado e sua eliminação. As fotos são compartilhadas no próprio aplicativo e somam pontos ao participante. O cadastro é gratuito e não há restrições de idade para a competição. Há categorias individuais e em equipes. Acesse o QR Code e saiba como participar. O Paraná recebeu a visita do diretor-geral interino do Senac Nacional nos dias 9 e 10 de fevereiro. Marcos Fernandes está realizando visitas técnicas para conhecer de perto o trabalho dos regionais. Ele foi recebido pelo presidente do Sistema Fecomércio e vice-governador, Darcy Piana, ao lado do diretor regional do Senac Paraná, Sidney Lopes de Oliveira, e da diretoria da instituição, em um jantar preparado pelos alunos do curso de cozinheiro da Faculdade Senac Curitiba Centro. Nós temos algumas particularidades que são fundamentais e que eu tenho certeza que vai ajudar o nosso Departamento Nacional a corrigir algumas coisas que podem acontecer nesse Brasil afora. A primeira oportunidade que nós temos de receber aqui na dimensão regional um diretor-geral do Senac do Brasil, e nesta oportunidade a gente vai procurar apresentar para ele o que é o Senac do Paraná, a expansão do Senac do Paraná, os produtos que oferta, os diversos projetos que nós temos, em especial os projetos em parcerias do programa Senac de Gratuidade, os cursos da área do varejo, de que maneira que é a estratégia de varejo do Senac do Paraná. Acompanhado da diretora de Educação Profissional do Senac Nacional, Ana Beatriz, e da diretora de Operações Compartilhadas, Girlene Viana, o diretor-geral participou de uma reunião em que a diretoria apresentou algumas ações de destaque no estado. Na sequência, o grupo seguiu para as visitas técnicas. A primeira parada foi na Faculdade Senac Portão, para conhecer o ambiente educacional do EAD e a estrutura diferenciada do prédio. Depois, passaram no Café Escola Jardim Botânico e finalizaram o dia na Unidade Integrada Sesc Senac São José dos Pinhais. A impressão foi a melhor possível. Certamente nós vamos levar vários exemplos aqui a nível nacional. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que os municípios não serão prejudicados com a reforma tributária que o governo tentará aprovar no Congresso Nacional. Segundo ele, a medida vai simplificar, reduzir custos e aumentar a eficiência, o que deve gerar aumento na arrecadação das cidades.
A reforma tributária não é para tirar dinheiro de ninguém, mas é para buscar simplificação, redução de custos e eficiência econômica. Pode ter certeza que a arrecadação vai crescer para os municípios, afirmou Alckmin. O governo da Nicarágua tomou medidas para suspender as relações diplomáticas com o Vaticano. Segundo um comunicado divulgado nesse último domingo pelo Ministério das Relações Exteriores do país, a medida ocorre quando as tensões aumentam entre o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, e o Papa Francisco. Durante uma entrevista na semana passada, ao meio de comunicação argentino, Francisco comparou o governo de Ortega a uma ditadura. Em fevereiro, o pontífice havia expressado abertamente sua tristeza pela recente condenação à prisão do bispo nicaragüense Rolando Álvares, conhecido crítico do governo Ortega. O Paraná está entre os estados que formam o consórcio Brasil Verde, iniciativa dos governos estaduais para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas e reduzir a emissão de carbono no país. O vice-governador da Cipiana participou da Assembleia Geral que formalizou a criação do consórcio, formado neste primeiro momento por 11 estados, que já confirmaram adesão por meio de leis estaduais. Na ocasião, também foram aprovados o Estatuto, a presidência do consórcio que ficará a cargo do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, os membros do Conselho de Administração, que será formado pelos secretários estaduais de Meio Ambiente ou pastas correlatas, e os coordenadores de cada um dos seus biomas brasileiros. Uma nova assembleia deve acontecer em 30 dias para dar novos encaminhamentos ao projeto. O líder da China, Xi Jinping, prometeu fortalecer a segurança nacional e transformar as Forças Armadas em uma grande muralha de aço. No primeiro discurso de seu terceiro mandato como presidente, falando no encerramento da reunião anual do Parlamento carimbado da China, Xi destacou a necessidade de modernizar de forma abrangente a defesa nacional e as Forças Armadas. Devemos transformar o Exército Popular de Libertação em uma grande muralha de aço que proteja efetivamente a soberania nacional, a segurança e os interesses de desenvolvimento, disse Xi, aos quase 3.000 delegados da Assembleia Popular Nacional. O PTB, partido que tem como principal símbolo Roberto Jefferson, vive a pior crise da história em todo o Brasil. No Paraná, os funcionários não recebem há meses. A sede na Rua da Glória foi devolvida ao proprietário por atraso nos aluguéis. Hoje, o PTB tem apenas um deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro. No Paraná, a legenda se deu mal porque a presidente estadual, Marisa Lobo, concentrou os recursos para a candidatura dela e mesmo assim ficou longe de conseguir uma vaga na Câmara Federal. As conversas para formalizar uma federação com patriotas esfriaram. Agora a sigla Nanica pode até mesmo desaparecer, pois não terá recursos do fundo eleitoral em 2024 e nem em 2026. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida.
Olá, amigos da CWB Notícias, estamos iniciando mais uma vez os destaques do Jornal Impacto desta semana, edição 1354, que já está nas bancas, e também no nosso site www.impactopr.com.br, que lá você encontra as notícias em tempo real e também a edição completa do Impacto. Acesse e fique por dentro das notícias do Paraná e da sua região. Vamos aos destaques desta semana. A posse de Enio Verri no Itaipu. O presidente Lula esteve na quinta-feira e passou ao cargo já o ex-deputado Enio Verri. Outra novidade que o Lula falou no seu discurso, que 5 dos cargos de conselho serão de seus ministros. Um cargo ainda está para ser definido e na boca pequena se comenta que Michele Caputo, do PSDB, deve ser indicado aqui no Paraná. Seria o primeiro tipo de contato entre o PT e o PSDB com esse presente de cargo ao Michele, o ex-deputado que não se elegeu em outubro de 2022. Outro assunto que esteve agitando a Assembleia essa semana, o deputado Ricardo Arruda foi denunciado pelo Ministério Público, uma denúncia forte, em que ele e os assessores estavam cobrando propina para ele usar interferências nos poderes aqui do Paraná. Esse caso ainda vai dar muito pano para manga, porque tem detalhes de policiais, remessas de dinheiro, inclusive um pastor que andou dando nota da sua empresa, que fazia um jornal, e que envolve o deputado Ricardo Arruda. Outro assunto, o mega evento do PL que foi cancelado. A primeira-dama Michele Bolsonaro viajou para os Estados Unidos e deixou o pessoal do PL na mão. Estava marcado a posse da presidente, onde ela seria nomeada presidente do PL no país, e ela embarcou para o Estados Unidos, deixando o pessoal aí com o pincel na mão. Outro assunto, Paranaguá, movimento normal dos navios no porto durante essa semana, apesar de toda essa confusão das estradas, eles conseguiram manter. Beto e Deltan virou uma briga dentro da internet muito forte, o Beto chamou o Deltan para uma discussão, o Deltan não apareceu, estava marcado um debate na RIC na sexta-feira, ele não apareceu. Outro assunto, as semifinais do Paranaense e também agora o retorno do governador Ratinho Júnior, que retornou da China e da Coreia, trazendo alguns investimentos. Nesta semana ele vai revelar. Um deles é 1 bilhão da Sumitomo. O outro assunto, 330 anos de Curitiba. Prefeito Rafael Greca e o vice Eduardo estão fazendo várias inaugurações, plantaram também 330 mil mudas, agora aqui completou no estado do Paraná, aqui em Curitiba principalmente. E outro assunto que envolve a população de Ponta Grossa. A prefeita Elizabeth conseguiu, juntamente com os vereadores, um subsídio maior para passar de ônibus, e a passagem de ônibus chegou a R$ 4,00 em Ponta Grossa. A prefeita e os vereadores agora estão por cima com a população. Outro assunto, o desgaste do pedágio no estado do Paraná. Continua, e isso aí está gerando um fato que todo mundo está dizendo, isso parece incompetência, porque o secretário de Estado e o Furiati do DR deveriam ter encampado essas obras, melhorado as estradas e não deixar a coisa acontecer até agora, o que está gerando um desgaste, na verdade, para o governador e um sofrimento para o pessoal do setor produtivo, que com esses atrasos está perdendo de levar os navios a soja tão falada do nosso país. Outro assunto, que é a manchete principal, a Casa de Intolerância. É um assunto que envolve o governo Lula, nesses 80 dias agora, as gafes que ele anda cometendo aí com relação ódio, rancor e também tomando umas atitudes irracionais. Um assunto que está envolvendo o Tribunal de Contas, também está no impacto essa semana, é com relação ao conselheiro Maurício Requião, que retornou ano passado e agora está querendo cobrar 13 anos que teve afastado do Tribunal de Contas. Você acha que é justo receber sem trabalhar? Essa conta começaram a fazer em valores e ia dar 7 milhões. Parece que já está chegando em 12 milhões. E a coisa vai acabar sendo decidida pelo próprio plenário do Tribunal de Contas. Quer dizer, ficou afastado e vai receber uma bolada dessa que parece ter uma mega sena. Você não tem direito a isso e nunca vai conseguir. Só quem está lá tem essas mordomias. Bem, meus amigos, vamos em frente. Semana que vem estamos aqui para mais os destaques do Impacto. Um grande abraço e boa semana a todos. Os registros de queimadas nas terras indígenas Yanomami, em Roraima, apresentaram queda de 62% no acumulado dos meses de janeiro e fevereiro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Monitor do Fogo, que contabiliza os efeitos das queimadas sobre o território nacional,
a partir de imagens de satélite e foram divulgadas pelo Mapa Biomas, em parceria com o Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia. Nos primeiros meses de 2022, o total de focos de incêndio detectados na reserva foi 557 hectares. Já no primeiro bimestre deste ano, as queimadas atingiram 211 hectares do território nacional, uma diminuição expressiva. Lideranças do MST acionaram o Palácio do Planalto para que o governo ajude a barrar a CPI para investigar o movimento. Protocolada na Câmara, a operação política foi confirmada por assessores do movimento, que integra também parlamentares do partido, ligados ao MST. A ideia é pedir ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que não instale a investigação. Essa CPI não vai nem prosperar porque ela não tem fato determinado que justifique a instalação. É bem provável que o presidente Arthur Lira não instale por esta razão, disse o deputado Newton Tato, do PT de São Paulo. O Instituto Água e Terra IAT, vinculado à Secretaria de Estado do Movimento Sustentável, impediu que uma ação de desmatamento ilegal em Tapira, no noroeste do estado, alcançasse proporções ainda maiores. Durante uma ronda fiscal do órgão ambiental, foi localizado um terreno na zona rural da cidade e constataram a supressão de aproximadamente 60 árvores de ipê roxo, como não havia autorização para o corte. A madeira foi retirada, a área embargada e o proprietário autuado em R$30 mil. O cálculo será fechado após os trâmites legais. De acordo com o levantamento da Regional de Umuarama, do qual Tapira faz parte, o proprietário é reincidente. Foi autuado por ação semelhante há 3 anos. O Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, informou que vai lançar o seu sistema de pagamentos instantâneo, o FedNow, isso em junho. Anunciada em 2019, a ferramenta, uma espécie de Pix americano, estava em testes desde setembro do ano passado e agora entra na reta final de ajustes. Em comunicado, o Fed pediu para que os bancos e respectivos parceiros atuem a todo vapor para ingressar com a ferramenta. O pedido ocorre em meio a temores de risco à estabilidade financeira dos Estados Unidos após 2 bancos fecharem as portas no país e gerarem uma movimentação e depósitos em direção aos maiores bancos americanos. O levantamento do FedNow já era esperado para os meses de maio e junho. O plenário do Senado aprovou o projeto de decreto legislativo que acata o texto do acordo sobre serviços aéreos entre o Brasil e as Ilhas Seychelles. O texto segue para promulgação. Na prática, o projeto trata da concessão de direitos como sobrevoar o território do outro país sem pousar, fazer escala no território do outro país para fins não comerciais e fazer escalas nos pontos das rotas especificadas no quadro de rotas acordado conjuntamente pelas autoridades aeronáuticas de ambos os países. Hoje vamos ter o prazer de indicar para uma boa leitura o livro O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. É calma a noite na capital dos paranaenses. Shalom, irmão.